Apvida acaba de inaugurar a terceira unidade para atendimento TEA. São 50 salas, diversos profissionais e especialidades para acolher os nossos clientes. Onde há inclusão, há vida. Onde há vida, há Apvida. Eita, a gente está de volta novamente aqui no estúdio do nosso projeto de entrevistas presenciais SOS Vazante, no Portal da Holanda. E eu quero começar o programa de hoje, que aliás não é um programa, mas eu quero começar esse encontro emblemático de hoje, e vocês vão já entender por que eu estou usando essa palavra. Eu gosto dessa palavra, emblemático. Dizendo para vocês e agradecendo, ele está nos vendo nesse momento, que é o Antônio Mariano de Souza. O Antônio Mariano de Souza me encontrou no supermercado, fez uma abordagem que me trouxe reflexão. Ele me disse: Humberto, eu sou manauara, eu vivo aqui minha vida inteira, eu nunca fiz uma viagem de avião, só conheço algumas cidades do interior, nunca saí do nosso estado, e eu te afirmo uma coisa: eu cheguei a um ponto na minha vida que eu não acreditava nessa história de mudanças climáticas. Isso é conversa, não tem nada disso. E ele me disse o seguinte, que agora, como manauara, que nunca saiu daqui, que não conhece nada fora do estado do Amazonas, ele está convencido que realmente as mudanças climáticas são reais, verdadeiras, visíveis. Sabe por quê, minha gente? Porque ele disse que durante toda a vida dele, 59 anos, ele jamais tinha atravessado um ciclo da forma que nós estamos atravessando agora, com Manaus tomada pela fumaça, uma seca recorde, as pessoas com medo do que pode acontecer até final de outubro, porque a vazante, na verdade, está começando, minha gente. E as notícias que nós estamos lendo, nós estamos tropeçando nessas notícias, são notícias terríveis. Por exemplo, olha aqui, previsão de seca extrema em 2024. Uma manchete do Jornal do Comércio em junho. Outra notícia, Rio Madeira seca 1,53 menos em 5 dias. Metros em 5 dias. Isso tudo no mês de junho. Eu selecionei esses dois jornais do mês de junho, Jornal A Crítica e Jornal do Comércio. Minha gente, nós nunca tínhamos lido manchetes como essas antes. E se alguém duvida dessa história de mudanças climáticas e também de agressões, desrespeito do homem contra a natureza, eu acho melhor mudar esses conceitos. Acho melhor. Por isso, nós convidamos aqui, ele está aqui com a gente, uma pessoa, um ilustre convidado. E detalhe, ilustre na verdadeira acepção da palavra, porque o doutor Rui Marcelo Alencar de Mendonça, ele é procurador de contas, membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas desde 2006. Ele é procurador de contas titular da 7ª Procuradoria de Contas e Coordenadoria do Meio Ambiente do Ministério Público de Contas do Amazonas. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Amazonas desde 1998 e mestre em Direito Ambiental pelo Programa de Mestrado em Direito Ambiental Universidade do Estado do Amazonas, com a dissertação Discricionariedade Administrativa e Licenciamento Ambiental Brasileiro. Professor de Direito Constitucional Ambiental, Administrativo e Financeiro do curso de bacharelado em Direito do Centro Universitário CIESA, em Manaus, desde 1999. E hoje ele é também ex-membro da Advocacia Pública como Procurador do Estado do Amazonas de carreira na PGE Amazonas no período de 96 a 2006. Essa é a credencial que
ele expõe para poder falar, abordar o que nós vamos abordar a partir de agora. E não é tudo, eu não li tudo, eu li parte dessa grande credencial que nos orgulha em tê-lo aqui com a gente. Prestem bem atenção o que nós vamos conversar sobre essa questão da SOS Vazante, que está começando e vai ainda até final de outubro. Vamos lá. Eu rogo a todos vocês que deem a máxima atenção a tudo que o procurador Rui vai falar a partir de agora. É para o nosso bem. Podem acreditar. E tem um viés assim importante. É para a nossa saúde e a nossa sobrevivência, consequentemente. Procurador Rui Marcelo Alencar de Mendonça, seja muito bem-vindo e obrigado por nos dar esse privilégio de nós mantermos essa conversa diante de milhares de pessoas aqui no Portal do Holanda. Eu que agradeço a oportunidade, Humberto e espectadores do Portal do Holanda, para que estejamos, acima de tudo, levando boa informação à sociedade no momento em que isto se faz crucial, não é uma questão de sobrevivência sem exagero, para que nós possamos manter uma qualidade de vida para nós e para os nossos posteriores. É só uma pequena correção, Humberto, eu sou ex-professor do CIESA. Ah, ok. Sou ex-professor do CIESA, só para deixar claro, mas passei 20 anos em sala de aula e com uma alegria muito grande de poder colaborar na educação das novas gerações, de juristas, de advogados da nossa terra. Aplausos. E também com o direito ambiental, né? Desde muito cedo, a ciência nos aponta que nós estamos sob uma séria ameaça, né? Um perigo que precisa ser trabalhado, enfrentado. Procurador, o senhor me explica, por favor, só para um entendimento melhor meu e de todos os espectadores, o seguinte: o senhor é membro do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas desde 2006. O que exatamente significa isso, procurador? Pois não, o Ministério Público é o fiscal da lei, é o defensor da ordem jurídica, para que ela não fique apenas no papel e seja cumprida. Existe um setor do Ministério Público que postula isso perante o Judiciário. O nosso ramo do Ministério Público, chamado Ministério Público de Contas, ele atua junto ao Tribunal de Contas. Ele é fundamental para a realização do controle externo da administração pública em seus diferentes níveis. Então, somos um órgão controlador dentro, não é que atua perante um órgão controlador, fazendo destaques, apurações, pleiteando definição de responsabilidade ao TCE. Nós submetemos demandas ao colegiado, composto por conselheiros que emitem decisões obrigatórias, de cumprimento obrigatório pela administração pública e, no caso de ilicitude, também aplica sanções contra o mau gestor. Agora sim, agora está entendido. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: o senhor concorda com o que disse essa pessoa que me abordou, dizendo que Manaus não tinha nada disso há poucos anos atrás, nós não tínhamos esse estado de fumaça. Ontem à noite eu estava num restaurante, procurador, e as pessoas, você dava para sentir, ver nas lâmpadas a presença da fumaça. Manaus jamais passou em outras épocas, agora, recentes, por tudo isso que está passando. O senhor concorda que realmente as condições climáticas e ações humanas, principalmente, têm causado tudo isso que está acontecendo, não só em Manaus, mas agora em outros lugares do Brasil? Sem dúvida, está piorando, né? Isso já houve antes. Podemos exemplificar, por exemplo, em 2015 também houve uma estiagem muito forte. Agora está ficando mais frequente, intenso e mais grave. Nós temos que entender que é um processo planetário. Nós estamos sofrendo a consequência de um estado de coisas, uma maneira de viver que a Terra agora não suporta mais. Já suportou, mas chegou ao nível. Isso fala de excessos, né? Excesso de consumo de recursos naturais, um excesso, neste caso do aquecimento, de emissão de gases de efeito estufa. Por onde? Né? Pela produção de energia, né? Pelo uso da combustão, né? Emite muitos gases que vão produzir, então, um aquecimento que vai desestabilizar
vai tirar do equilíbrio todos os processos naturais. E a gente fica notando, ora aqui, ora no Rio Grande do Sul, ora nos Estados Unidos, Europa, enfim. Todo canto tem um sinalzinho que acende, como se a Terra fosse um ser que está febril. E dando essa evidência para a gente. Ela está adoecida, o nosso planeta está adoecido e precisa de remédio. E, infelizmente, parte da sociedade, não entendemos exatamente os motivos, são complexos, desde considerações políticas até psicológicas, mas não estamos reagindo à altura desse desafio. Nos falta, né, uma ação mais veemente para conquistar um lugar seguro nesse novo mundo que está surgindo, cheio de eventos extremos. Esses eventos vieram para ficar e vão continuar. Então, o que nos compete? Adaptação, prevenção dos impactos. E é isso que está sendo executado agora em nosso estado. Ações de mitigação dos impactos, mas sem a condição de refreá-los todos. Não vamos conseguir afastar. Sabemos, né? O isolamento virá. Vamos ter, possivelmente, uma vazante recorde, superando a do ano passado. Então, tudo isso requer da gente um desafio de investimentos, de em cima de quê? De lições aprendidas, procurador, em relação ao ano passado? Não só de lição aprendida, mas de todo um conhecimento que a ciência que fez o prognóstico disso tudo já há décadas nos oferece. Essa pedra já foi cantada há algum tempo, sem né? dúvida. E a incredulidade não deu ouvidos. Como era a incredulidade dessa pessoa que me abordou? Quer dizer, sim, esse negócio de mudança climática, isso é papo furado. Sempre fizemos queimada, sempre fizemos queimada na roça, sempre cultivamos assim, sempre queimamos as folhas, comemoramos o dia de São João. Agora a terra não suporta mais. Nós chegamos ao limite, procurador? O copo está cheio. Ou estamos chegando? O copo está cheio. Exatamente. Então qualquer pingo, né? Entendi. Então é uma mudança de paradigma, é uma atitude revolucionária que se requer tanto dos governos, das nações, bem como do mercado, não é? Do setor econômico, de se ajustar a uma regra fundamental para a sobrevivência. Procurador, o senhor me mandou uma foto que eu quero compartilhar agora, através da nossa conversa, uma foto que realmente leva muita reflexão. Então, na legenda dessa foto, e o que as pessoas estão vendo a partir de agora, são focos de calor ativos hoje, sexta-feira, dia 30 de agosto. Está aqui. 14.175 focos, um aumento acumulado e em 90% em relação ao ano passado. Focos de calor. De calor, minha gente. Hoje, dia 30 de agosto. Me diga uma coisa. O senhor, como um especialista, o senhor, como uma pessoa que é um estudioso dessas questões aqui, o que podemos fazer, o que deve ser feito, se hoje nós temos uma realidade nunca dantes vista dessa forma e que realmente assusta um pouco, não assusta, professor? Assusta e requer uma mobilização para a defesa e proteção civil. Uma mobilização geral, como eu disse, governo, ala econômica, sociedade, todos temos de nos unir em prol de adaptação. Não é? Então não adianta enxugar gelo ou propriamente apagar incêndio. Não adianta dizer, apaguei 10 mil incêndios, apaguei 5 mil incêndios, se o problema continua. Se a gente só está chegando após o fogo consumir a floresta. E a gente também parece que aparece quando então, o fogo já está ali ativo. Né? Exato. Então a grande crítica que fazemos é que tem que ter apuração de condutas que são criminosas, não é? E intencionalmente realizadas para fazer uma coisa de grande escala como esta. Você olha a Transamazônica, não é? De Humaitá até Apuí, é um rastilho só. Então isso é uma ação que é estruturada. Precisa ter dinheiro para fazer isso, não é? E
Está faltando o Estado lá. Está faltando o Estado se antecipar, a presença do Estado. Aqueles que teimam em fazer isso, produzir dessa maneira, atentando contra a sustentabilidade. E a própria Amazônia. Importante, viu, Humberto, deixar claro que não há exagero quando se critica transformar aquela área toda em campo. Por quê? Porque os cientistas pesquisaram e chegaram à conclusão de que se a Amazônia, né, for degradada em até 20%, portanto, consumindo aquela área ali do arco, ela pode se degenerar sem remédio. Você pode reflorestar que não vai dar então jeito. Vira deserto. Vai virar deserto. Né? Savana, sim, vai ficar um cerrado aqui, claro, depois deserto. E isto já está em curso. Quando a gente vê as altas temperaturas transcendendo a divisa do estado do Amazonas e cobrindo toda a região central do Brasil. É a febre do planeta, né? O Brasil está se tornando, embora não seja o maior culpado, a primeira vítima ou a maior vítima dessas mudanças climáticas. Precisamos acordar para isso. Urgentemente. Urgentemente. Né? Procurador, eu li uma notícia e muito interessante, isso me despertou e me motivou a convidá-lo, é de que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas estava provocando um alerta, divulgando para os municípios do Amazonas justamente sobre a estiagem, as consequências, sobre as queimadas e o que o interiorano poderá sofrer se ele continuar fazendo, o que ele deve fazer para não cometer esse tipo de crimes e tudo mais, e o TCE fazendo um alerta no interior do estado. Nós estamos hoje com mais de 20 municípios em estado de emergência, decretado pelo governo do estado. Todos, né? Quer dizer, me diga uma coisa, que trabalho é esse que o TCE está desenvolvendo? E a ideia é o quê? Atingir os 62 municípios do Amazonas, quer dizer, 61, né? Porque Manaus é um deles. Deixa eu explicar que não é de hoje, não é um ato isolado. O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e o Ministério Público que lá atua são pioneiros, de vanguarda no Brasil e que sai internacionalmente na dedicação a esse tema. Desde 2010, nós implantamos um departamento de auditoria ambiental e tem pessoal de carreira dedicado a fazer esse trabalho de fiscalização da gestão ambiental. Então, o tribunal tem feito a sua parte como? Quer dizer, isso tem sido sistemático, então. Os órgãos ambientais sistematicamente, emitindo recomendações, alertas, decisões e até aplicando penalidade quando detecta uma coisa grave, né? Uma omissão, uma ilicitude. E a coisa poderia estar pior se não fosse esse trabalho. Não fosse esse trabalho que é extenuante em relação à prevenção de desastres, fundamentalmente a partir de 2021, quando tivemos a cheia recorde, né, que superou os 30 metros. Sim. Então nós expedimos imediatamente recomendações e hoje nós vemos a nossa Defesa Civil do Estado mais para os municípios, essas recomendações geral para todo o Estado? Para a administração do Estado, na pessoa do comandante da Defesa Civil do Estado, que é o coordenador estadual, não é, da crise, e também aos prefeitos. Todos foram notificados, todos receberam orientação tanto do Tribunal de Contas quanto da Defesa Civil com relação à necessidade de se antecipar, de fazer prevenção, de pensar, estudar, o rio vai secar. E fizeram isso, né? Fizeram. Infelizmente, nem tanto. Nem tanto. Com todo o respeito aos prefeitos que se esforçaram, mas são minoria. A maioria ainda hoje se limita a pedir apoio da Defesa Civil do Estado após a instalação do evento. Infelizmente. Em parte, eles têm um motivo, que é a escassez financeira. Não porque significa receber verbas, né, também, de ajuda e tudo mais. Muita coisa depende de verba. Mas se tomassem isso como ação prioritária, não é, de governo. Durante o ano todo, quer dizer. Sim, dos 4 anos. Aliás, dos 4 anos, do mandato todo. Isso, eles envidariam esforço para poupar mais a população, não é, para não ficar só naquela coisa, não é, de reagir depois que acontece.
né, depois que as pessoas já estão sentindo na pele. Que é o que está acontecendo, procurador. Estão enviando água para o interior, quer dizer, o país das águas, o estado do Amazonas, no interior estão recebendo água e cesta básica. As pessoas não têm como sair da comunidade para a sede, as pessoas estão sendo convocadas para saírem das suas comunidades, para irem para a sede, quer dizer, tudo consequência já do que está acontecendo. É uma herança histórica, coisa de décadas. Infelizmente, as políticas públicas não vêm sendo bem formuladas e executadas. Então, nós temos um paradoxo, uma contradição na Amazônia. Tanta riqueza da nossa sociobiodiversidade em meio à privação de serviços essenciais. Infelizmente, nós temos os piores números de saneamento básico no país. Então, é preciso que o país volte para enxergar a Amazônia e dê um suporte de desenvolvimento planificado, não é? E os governos locais também melhorem, não é? Para mostrar mais resultados. Eu sei que é difícil, é complexo, pelas nossas dimensões, enfim, distâncias, não é? É complicado, mas é insatisfatório, não é? As populações às vezes são recrutadas para praticar ilícitos ambientais, não é? Desmatamento, grilagem, garimpo, porque não tem outra opção. Sim. Não é? E não tem outra opção porque o Estado não fez o seu papel, não desempenhou o seu papel, não desenvolveu matriz econômica alternativa, né? Não deu emprego que, enfim, pudesse aproveitar a própria riqueza ambiental. Não é? E agora ficamos nessa queda de braço. Serviços da floresta, né? Produtos da floresta. Isso, além de regular clima e chuva, a floresta oferece alimento, ninguém deveria passar fome. E os povos originários sabem disso. É verdade. Eles são extrativistas, sabe? Tem mais de 200 frutos no cardápio para comer, não passa fome. Agora, quem veio de fora e considera a floresta um obstáculo que tem que ser eliminado para cultivar grão e para colocar gado, né? Falando assim de maneira radical, sim, não é nada contra a agricultura e pecuária, desde que seja sustentável, não reconhece, né, esse tesouro que a gente tem em mãos da nossa sociobiodiversidade. Acho que, enfim, tem que ser inimigo da floresta, porque ali se passa fome, porque se tem isolamento, etc. Na sua opinião, procurador, nós tivemos uma seca recorde ano passado. Agora, as notícias pregam que essa seca de 2024 será ainda pior. Né? Provavelmente será ainda pior. Na sua opinião, o que o senhor pode antever como estudioso? A seca de 2025, já que todo ano nós temos uma seca. É o ciclo das águas. Natural. Nós temos a seca e o período de cheia. 2025, será que tem alguém pensando sobre o que vai ocorrer em 2025, em 2024? Porque nessa de agora, por exemplo, nós temos um porto que chegou ontem em Itacoatiara, um pier flutuante, que o Grupo Chibatão levou, construiu com guindastres do mesmo modelo daqueles que são usados lá no Canal do Panamá. Moderam 3 guindastres enormes, iguais ao que são usados no Canal do Panamá. E tudo isso, né, hoje já estão testando esse pier lá lá em Itacoatiara, no porto, lá na orla de Itacoatiara. E tudo isso está sendo feito para garantir que os containers possam ter o transbordo dos insumos, dos materiais e tudo mais, o que não ocorreu no ano passado. O senhor acredita que um acontecimento como esse pode gerar outras empresas, grandes empresas, e fazerem escola, a mesma coisa, e começar a montar portos? Porque o porto é fundamental para a navegação. Sem o porto, a navegação não existe. O que o senhor acha para 2025? Ações como essas do Grupo Chibatão também deverão ocorrer em outras escalas? Sem dúvida, com o suporte de ciência e tecnologia. Por isso sempre se diz, tem que investir em ciência, tecnologia, pesquisa, não é? Para que tenhamos a melhor técnica de imitar a natureza. Fala muito modelagem natural, não é? Soluções
né, que vamos tirar na própria natureza para solucionar nossos problemas. Mas para isso temos que ouvir a ciência, dar fôlego para os pesquisadores amadurecerem as alternativas, né, com os menores custos, enfim, coisa que seja viável, inclusive no curto prazo, em caráter emergencial, né, porque nós estamos assim nos aproximando da beira de um precipício. Então, quanto mais negarmos o valor da ciência e tudo que ela nos mostra quanto à nossa necessidade de adaptação, né, de fazer essas soluções, nós vamos padecer. Ainda hoje, Humberto, a gente teme em construir em área sujeita à inundação. Pois é. Áreas baixas, a nossa cidade tem muitas. Então, a sanha de construir perto, próximo dos igarapés, fundo de vale, como se diz, sim, é muito grande. Sim. E aí vem uma enchente, né, que supere a cota 30. É o desastre. É o desastre. Não é? Vai ceifar patrimônio e talvez, inclusive, vidas, se não houver a devida precaução. E é muito difícil, porque isso implica que todos temos de renunciar ao velho normal, ao velho paradigma, e entender que o mundo está mudando e exigindo que mudemos também. Quer dizer, e voltar a se debruçar sobre o que o novo normal, é isso? O novo normal, exatamente, que será pior que hoje. Essa a tendência cientificamente definida, por um consenso de cientistas que a ONU reuniu, né, no seu painel de estudos. E isso precisa ser ouvido pelos governos. Então, infelizmente, o que eu estou dizendo aqui? Que a Amazônia, o local onde a gente mora, poderá ser a primeira vítima das mudanças climáticas, se transformando numa savana. A gente não consegue, por mais inacreditável que seja, fazer dissipar dissipar de queimada. Significa como está acontecendo que a atmosfera agora não suporta mais. Não suporta. Essa fumaça, ela está lá em cima e por essas ocorrências de excesso no volume, é por isso que ela desce, com pressões inclusive climáticas, né? Eu estava lendo agora que quando esfria, né, a queda da temperatura faz com que a fumaça venha para baixo. Quer dizer, eu jamais tinha lido isso. Humberto, a gente não sofreu ainda um domo bem instalado em Manaus, como a gente já viu em outros anos. O que é o domo? É realmente o ar ficar parado aqui com a fumaça em cima da gente. Isso ainda não houve. Os ventos não pararam. Os ventos não pararam. Não pararam. É verdade. Então essa fumaça, ela fica de passagem. Ela está em deslocamento. Né? Vem desde do Maranhão, Pará, sim, e vai para Rondônia, de Rondônia para o sul, não é? E eu já vi esse acontecimento na China, inclusive reportagens da fumaça em forma de domo na China, uma cidade, Xangai, salvo engano, ali parada sem sair, coisa terrível. Em 1952, em Londres, aconteceu de 3 dias ficarem lá, num episódio que ficou conhecido como Big Smog, ou Big Smoke. Londres toda esfumaçada por 3 dias, pessoas morreram, várias hospitalizadas. Meu Deus! E por fonte industrial, as chaminés. Sim. Ninguém sabia o que era o smog, ninguém sabia o que era esse domo, sim, né, naquela proporção, mas hoje nós não estamos mais em 1952. Nós temos correto, a lição. Correto. Né, nós temos e vai ver que eles foram até confundidos, né, procurador, pelo próprio smog natural da ilha inglesa, né? Quer dizer, que era conhecido como o nevoeiro, né? O nevoeiro, tudo mais. Mas então nós temos hoje estudo, nós temos pesquisa para demonstrar para a gente que é uma coisa grave que está acontecendo. Que essa fumaça, ela está aqui e ao mesmo tempo Rondônia, Pará, sim, né, centro do ela Brasil, está circulando, vários estados. Então, procurador? Então ela é uma pluma gigantesca. Circulando? Não, confinada no Brasil. Assim. Ela circula, assim, de não ficar numa cidade sem vento, é o que eu quero dizer, sim, né? Sim, claro. Não impede a circulação de ar, mas ela é uma pluma imensa. Então, quando ela dissipa, ela na verdade foi para outro local, ela não sumiu. Quando está melhor aqui em Manaus, a gente pode crer que a pluma está com toda a força lá em Rondônia. Se a gente abrir o aplicativo, a gente vai ver que a pluma está lá, forte em Rondônia, porque o vento vai daqui para lá. O vento vai ventos avisos. Vai normalmente
Para o sul. Para o sul, exatamente. O que aconteceu no pior momento, nos piores momentos dos últimos dias? Por conta da frente fria, lá embaixo no sul, sim, o vento inverteu. E aí veio de Rondônia, do sul do Amazonas, para Manaus, o inverso. E aí a coisa complica muito para a gente. E detalhe, né, procurador? As queimadas continuam. Porque hoje, aliás, o senhor mesmo me atualizou. Eu tinha anteontem 12 mil focos de queimadas que representavam 100% a mais das queimadas há exatamente um ano atrás. Quer dizer, as queimadas continuam, o fumaceiro continua aumentando. Continua, alguma coisa não está bem explicada. Não é? Porque o que se propaga é que se apaga muito foco, se propaga que não se precisa de garantia de lei de ordem, que, enfim, nós não estamos no estado catastrófico, mas continuam os focos. Então, alguma coisa não está bem explicada. Claro que isso cabe aos órgãos de controle, à investigação, e a gente não quer aqui antecipar algo nesse sentido. Mas, já de declaração de autoridades federais, estaduais, que isso é um assunto de polícia. Isso é um assunto de polícia, né? As queimadas são proibidas. Eu gostaria de pedir, por favor, ao Paulo que colocasse essa imagem de volta desses pontos aí, que eu quero voltar a mencionar aqui, que são exatamente o seguinte. Eu vou trazer de volta aqui. Nessa foto que está aí, nós temos 14 mil, né? E eu tenho aqui. Esse é o acumulado. Esse é o acumulado hoje. Não é isso? 2024, 14 mil. 14 mil acumulados. É grande. Quer dizer, em relação ao ano passado. Ano passado, 7 mil o ano inteiro. O ano inteiro. E agora já estamos com 14 mil. Hoje. É isso que está revelando essa foto. O INPE contabiliza para a gente, nessa foto não há contabilidade, mas o INPE contabiliza para a gente mais de 1.000 focos no Amazonas, 1.041 mais exatamente, nas últimas 48 horas. Peraí, procurador, esses mais de 1.000 são novos focos. Novos focos nas últimas 48 horas. Nas últimas 48 horas, que são agregados aos focos que já estão ativos. Sim, quer dizer, muito concentrado ali na Transamazônica. Muito concentrado ali na Transamazônica. Tem coisa muito errada nisso mesmo. Tem. É um caso de polícia mesmo. Uhum. Porque continua. Eu ouvi hoje na CBN Manaus, procurador, que existem agora pessoas que estão fazendo queimadas para se aproveitar, para tomar conta da terra, que a terra é federal, a terra é do governo. E para dizer que a terra é sua, quer dizer, fazendo a queimada para se aproveitar, né, já que estão tendo tantas queimadas, e dizer, essa terra aqui sempre foi minha, foi queimada e tarará. Que absurdo. Infelizmente, é uma dinâmica que acontece ali, um modo de ilicitude que é bem conhecido, é estudado pelas universidades, e o Estado levou a isso quando estimulou as pessoas a migrarem para cá, né, em busca de terra, de oportunidades, mas com uma cultura agrária típica dos campos do sul do país. E aí querem fazer uma produção extensiva que não convive com a sustentabilidade da floresta, que requer a floresta. Então é uma grande insistência ali, duas culturas, uma cultura agroflorestal e outra insustentável. Sim. Que estão disseminando esse fogo, esse desmatamento todo naquela faixa, chamado arco de desmatamento. Ali no sul? No sul do Amazonas, envolvendo ali Rondônia também, Mato Grosso. Procurador, o senhor acredita que, então, que a gente pode, sem criar a intenção de nenhum pânico, seja lá o que for, mas o senhor acredita que essa fumaça, ela foi bem ali, e daqui a pouco, se esfriar lá onde ela se encontra, ela pode voltar? Quer dizer, essa fumaça pode continuar, principalmente devido a esses milhares de focos que nós acabamos de ver, ela vai continuar voltando para Manaus, esse episódio vai continuar se repetindo? Pelo menos até novembro. Nós teremos essa situação. A previsão para a próxima semana, Semana da Pátria, de chuvas abaixo da previsão, sem precipitação, alta temperatura, baixa umidade,
Não sou eu que estou dizendo, é a previsão, sim, claro, na meteorologia. Claro. Né? É a tendência e que intensifica a crise. Né? Intensifica a crise. Na Semana da Pátria, provavelmente, tudo indica que nós teremos mais fumaça em Manaus. Mais fumaça em Manaus por queimadas no sul. Por queimadas no sul. Então é preciso que façamos um apelo ao Estado, à União e aos municípios ali envolvidos na área, para que se estruturem, para que evitem essa proliferação dos incêndios na semana que vem. Me diga uma coisa, aproveitando a época que nós estamos atravessando, eleitoral, nós temos aí vários concorrendo ao posto de prefeito das cidades, temos milhares concorrendo para a vereança, né, para serem vereadores, etc. De que forma o senhor acha? E a gente não vê nenhuma proposta. Aliás, esses candidatos a vereadores viraram números, né? Eu estava vendo, eu sou fulano de tal, número tal. E o cara tem um nome e tem um número. É outra coisa que... Mas me diga uma coisa, de propostas desses candidatos à prefeitura e a vereadores, essas pessoas também deveriam começar a mergulhar, a abraçar as causas que levam a incêndios, a vazantes e tudo mais, e começar a bolarem nas suas ações políticas públicas e tudo mais, de conscientização, de estímulo a deixar, a não permitir que essas ocorrências sejam, como estão sendo agora, casos de polícia? Porque ninguém fala sobre isso, os políticos não falam sobre isso. Infelizmente. Dizem, a pauta ambiental não é popular, mas ela passa agora, sobretudo, a ser uma questão de bem-estar, de sobrevivência. Então, o político que se arrisca, né, durante o mandato, passar por uma calamidade, como a que temos em vista, vai comprometer o êxito, né, vai se condenar politicamente. Isso é paradoxal, né? Não é? Então, se tiver um mínimo de inteligência, o candidato tem que cuidar de uma proposta concreta, não só para sustentabilidade, mas para bandeira, mudanças inclusive, climáticas. não é, procurador? Uma bandeira. Com certeza. E realmente o voto em quem não está informado a este respeito é quase que um voto suicida. A sociedade precisa tomar consciência disso, precisa ter cidadania, né, para pensar se o meu representante conhece as necessidades, os perigos, né, e, portanto, toda a revolução que é preciso fazer. E se ele responder que sim, tem uma coisa que eu tenho feito aqui, eu estou entrevistando agora os candidatos à prefeitura e os vice-prefeito também, e eu tenho dito aqui na abertura do programa, procurador, que uma das preocupações do eleitor deve ser, ele vai me representar, ele me representa, e se ele disser que sim, aí sim o eleitor pode dizer, esse me representa, porque poucos dizem isso também, procurador. Esse político lhe representa, as pessoas... Né? Uma crise de legitimidade muito grande, não é? Uma descrença social que pesa, né, sobre a classe política, sem aqui generalizar pejorativamente, mas é realmente um déficit de credibilidade que precisa ser resgatado não só ouvindo o cidadão, mas também estudando, empregando técnicos que sejam competentes, que saibam não só planejar, mas também executar e trazer resultados efetivos. E a gente vê muita coisa também bela no discurso, mas que não se concretiza no decorrer do governo. Não é? Então, a gente que faz controle externo, a gente que trabalha no Tribunal de Contas tem isso auditado, sabe o que foi feito e o que não foi feito. Né? O que deu certo, o que não deu certo. Às vezes as coisas são complexas. O Tribunal de Contas acompanha a administração dos prefeitos e tudo mais, sim, né? Da administração pública. Os resultados da gestão. Não é só uma questão de saber se o dinheiro foi gasto direitinho, mas se realmente o resultado social, né, bens, serviços, foram entregues à sociedade. Então, tudo que está no plano plurianual, uma lei que especifica as metas, precisa ser cumprido. Né? Não pode ser esquecido. E o tribunal cobra. Cobra. Cadê a saúde?
Cadê educação? Sim. Cadê mudança climática? E resultados, né? Sim. Falando em cima de resultados. Sim. Recomendou a todos os prefeitos já que adotem leis de mudanças climáticas. Já foi feito. Advertindo com relação ao risco que corre. Fabuloso. Procurador, chegamos à conclusão da nossa conversa, mas o senhor poderia nos dizer o seguinte: o senhor acredita que, apesar dessa ameaça, dessas previsões todas de que a seca este ano será maior, né, a vazante vai ser maior do que a de 2023, tudo está sendo feito a mais do que o ano passado para que a mitigação, o impacto ocorra, mas de forma mais atenuada, diminuído? O senhor acredita que nós teremos um outro quadro, um quadro que seja impactante, mas muito menos do que o ano passado? Eu tenho essa expectativa, fruto do trabalho da gente. Nós articulamos em linha de cooperação, em muitos momentos, com a Defesa Civil do Estado do Amazonas, o Coronel Máximo, sua equipe, sim, muito atenciosa em relação às recomendações do Tribunal de Contas. Agora, a gente precisa entender que não depende tudo da equipe da Defesa Civil. Depende de outros órgãos, de outros técnicos, depende às vezes do próprio agente econômico, né? Nesse caso da logística, por exemplo, e prefeitos. A própria população tem que entender que ela não pode ficar de braço cruzado esperando que tudo lhe chegue. Não é assim. Sim. Ela tem que fazer o que lhe compete para prevenir. Então, porque o problema também é da população. Não permite, né, ficar isolada, não permite, né, não fazer a reserva, a dispensa da alimentação e tudo mais. Não é? Então, todos nós, se eu divulgo esse aplicativo, o Wind.com, para a gente... Wind é W-I-N-D-Y, não é isso? É um dentre vários outros aí aplicativos. Wind.com. Esse aplicativo é essa foto que nós estamos mostrando aí agora, que mostra em tempo real os pontos de calor que existem em tempo real e agora nesse momento, não é isso? Exatamente. E vários outros dados meteorológicos, né? Umidade baixa, a gente tem condição de saber a questão da pluma de fumaça, CO2, material particulado, e, enfim, a velha previsão do tempo. Nós temos que nos habituar a fazer essa consulta doravante. Sem dúvida. Não é? Porque somos corresponsáveis. Não podemos ficar andando em áreas de risco, nos expondo e tudo mais. Então é uma responsabilidade de todos, a Defesa Civil. Agora, infelizmente, o que mais complica e furou o planejamento são as queimadas. É insatisfatório o que está ocorrendo, infelizmente. Né? Apesar de planejado, apesar de um desempenho melhor que no ano passado, ainda não temos um resultado positivo no sentido de debelar as queimadas proibidas, em sua maior parte. O combate tem que aumentar, porque eles continuam, eles não diminuem as suas ações. E esse é um grande fato, sim, infelizmente. E tem que continuar com inteligência, né? Porque alguma coisa está acontecendo que a gente, enfim, como diz no popular, está enxugando gelo. Está enxugando gelo. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O senhor acabou de falar. Procurador Rui Marcelo Alencar de Mendonça, muito obrigado por ter vindo aqui numa sexta-feira, no início da tarde. Obrigado por essa grande gentileza de ter vindo aqui, dividir com a gente a sua expertise, os seus conhecimentos e ter deixado aqui para a gente tantos pontos para a nossa reflexão sobre essa questão ambiental. Eu que agradeço, Humberto. Eu agradeço a oportunidade e sou sempre à disposição para informar, dar uma informação qualificada à sociedade e mostrar o trabalho que vem sendo feito no Tribunal de Contas e no Ministério Público de Contas. Às vezes passa despercebido, penso que a gente está encastelado em gabinete, mas muitas vezes estamos em campo, estamos diuturnamente fiscalizando e a sociedade precisa tomar conhecimento disso. Bom fim de semana para o senhor, igualmente, toda a sua família, todos os amigos. Muito obrigado. Obrigado. Bem, é isso aí, minha gente. Vamos colocar a nossa inteligência, como ele acaba de dizer. É uma questão de inteligência. A gente lidar com essa nova realidade que está aí no nosso dia a dia. Com seriedade, muita seriedade. Desejo a todos um bom fim de semana e que o Papai do Céu nos garanta bênçãos, proteção
e muitos livramentos. A gente precisa, a gente merece. Até o nosso próximo encontro. Obrigado. A Apvida acaba de inaugurar a 3ª unidade para atendimento TEA. São 50 salas, diversos profissionais e especialidades para acolher os nossos clientes. Onde há inclusão, há vida. Onde há vida, há Apvida.